Bem-vindos ao Drummondcast. Meu nome é Giovanni Bombini. Meu nome é Renan Antonini. Meu nome é Gabriela Sampaio. Meu nome é Jéssica Correia. Meu nome é Thiago Maia. E meu nome é Guilherme Saraiva, e o nosso grupo vai apresentar sobre o poema No Meio do Caminho, que é uma das obras-primas de autoria do escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade, que aborda os obstáculos que as pessoas encontram na vida, que no caso são as pedras no meio do caminho. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. As pedras mencionadas nesta poesia podem ser classificadas como obstáculos ou problemas que as pessoas encontram na vida, descrita nesse caso como um caminho. As pedras podem impedir a pessoa de seguir o seu percurso, ou seja, os problemas podem impedir de alcançar na vida. Os versos Nunca me esquecerei deste acontecimento, na vida de minhas retinas são tão fatigadas, transmitem uma sensação de cansaço por parte do autor e do acontecimento que ficará sempre na memória do poeta. Assim, as pedras mencionadas também podem indicar um acontecimento relevante e marcante para a vida de uma pessoa. Assim que publicado, o poema foi profundamente criticado pela sua simplicidade e repetição, e com o passar do tempo os versos foram sendo compreendidos pelo público e pela crítica. E atualmente o poema é uma espécie de cartão postal da obra de Carlos Drummond de Andrade. Para alguns, no meio do caminho ele é considerado como o produto de um gênio. Para outros é descrito um poema monótono e sem sentido. Uma das teorias sobre a gênese do poema Do Meio do Caminho remonta para a própria biografia do Carlos Drummond de Andrade. Entre janeiro e fevereiro de 1927, foi encomendado ao escritor um poema para o primeiro número da revista da Antropofagia. Imerso em sua tragédia pessoal, mandou então o tal polêmico poema No Meio do Caminho. A publicação da revista saiu no ano a seguir, em 1928, consagrando o trabalho poético do autor. O teórico Gilberto Mendonça Teles sublinha o fato da palavra pedra conter a mesma letra da palavra. Trata-se de uma presença da hipértese, uma figura de linguagem. O poema teria sido então uma espécie de túmulo para o filho e também uma lição de como Drummond escolheu processar esse triste acontecimento pessoal. O poema de Drummond, ele dialoga com um soneto Nel Messo del Camin, que quem escreveu foi o poeta Olavo Bilac. Ele era um parnasiano que nasceu perto de 1865. E a criação de Drummond é uma espécie de deboche à poesia parnasiana. O poeta modernista usa uma linguagem simples, cotidiana, clara, por meio de uma estrutura sem rima, com musicalidade ou métrica. O objetivo dele é produzir uma poesia pura, voltada um pouco mais para a essência. E muitos teóricos interpretam que essa pedra no meio do caminho de Drummond, eram os parnasianos, e eles impediam o desenvolvimento dessa arte acessível e inovadora. Tanto o Drummond quanto o Olavo Bilac, eles criaram os seus poemas baseados na mais famosa criação do italiano Dante Alighieri, que a frase No Meio do Caminho é um verso presente no canto 1 da importante Divina Comédia, escrita em 1317. O poema No Meio do Caminho foi publicado pela primeira vez em julho de 1928, no número 3 da revista de Antropofagia, dirigida por Oswald de Andrade, e causou polêmica, tendo recebido duras críticas. Muitas das críticas se deviam ao fato do poeta utilizar a redundância e repetição. A expressão tinha uma pedra é usada em 7 dos 10 versos do poema. O poema mais tarde veio a integrar o livro Alguma Poesia, o primeiro publicado pelo poeta e já caracteristicamente drummondiano, com uma linguagem simples, coloquial, um discurso acessível e despojado. Então, depois dessa análise que a gente fez do poema, o que vocês acharam sobre? Ainda mais agora que a gente está comemorando tantos anos do poeta Carlos Drummond de Andrade, né? Mano, eu achei que tem muita pedra no meio do caminho, ou tem muito caminho no meio dessas pedras. Eu achei meio sem sentido, repete muito esse negócio. É um poema muito diferente e estranho. Gente, eu gostei. Eu também achei bem reflexivo, sabe? Dá pra refletir sobre a vida. Talvez. E esse foi o Drummondcast. E você, qual a sua opinião?